ao seu, ao nosso Conexão Comunitária EVR. E hoje estamos aqui com a Stacy Carvalho, né? Ela é professora em oratória, ela tem a escola Fala 10 e hoje ela vai contar um pouco sobre ela. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu sou a Stacy da Fala 10 e hoje a gente trabalha com treinamentos de comunicação de alta performance, que é oratória. Eu também não sabia até começar a trabalhar com isso e descobri de uma maneira muito incrível que as pessoas precisam aprender a se comunicar bem na carreira, nos negócios e até nos relacionamentos. Quem de vocês já se pegou tímida em alguma situação na vida? Todo mundo. Quando precisa apresentar um trabalho na escola, dá um friozinho na barriga? Sim. E quando de repente a gente tem uma conversa em casa que não é muito legal e a gente não sabe como conversa, como fala pro outro que não foi muito legal o que aconteceu. Então, literalmente, hoje o meu trabalho é ajudar as pessoas a se comunicarem sem medo, na carreira, nos negócios e no relacionamento. Muito legal. Stacy, e assim, pra começar um pouco, eu queria perguntar um pouco da sua trajetória e o que te levou a criar o Fala 10. Vamos lá, então. Qual que é o seu nome? Thalita. Thalita, muito prazer. Eu comecei, na verdade, com 15 anos, trabalhando com os meus avós na feira. E aí, na minha escola, tinha um curso chamado Telecurso 2000, que era para jovens acima de 16. Mas eu briguei com a professora que eu queria fazer aquele curso de empreendedorismo. E aí, eu descobri ali que eu queria ser empreendedora. Falei, eu não sei o que é esse negócio de empreendedorismo, de trabalhar por conta, mas eu achava muito legal você poder construir o seu salário, você construir a sua carreira. Me formei em engenharia civil por sonho do meu pai. Não tem nada a ver com comunicação. Meu sonho era fazer publicidade e propaganda. Mas aí me formei, inclusive tive bolsa integral. Meninas, estudem, o Enem funciona. Não precisa gastar com faculdade. E foi uma experiência bem bacana, porque esse emprego, essa faculdade, embora não seja algo que eu tenha sonhado para mim, me abriu muitas portas. Inclusive em uma empresa na qual eu pude ser apresentadora de TV corporativa. E aí lá eu descobri o mundo da comunicação, apresentava assembleia, era muito bacana, muito gostoso. Fui convidada para trabalhar numa escola de oratória aqui de Rio Preto. A escola fechou e eu comecei meu negócio. Mas o que eu posso dizer para vocês da minha trajetória é que tem muito certificado. Estudo bastante, até hoje. Sempre se atualizando, né? O que te motivou a criar a escola, então, Fala 10 e ensinar outras pessoas a se comunicar melhor? Você acha que as pessoas têm muita dificuldade nessa... Bastante. Eu trabalhava numa escola que tinha um produto muito caro. E aí eu comecei a pensar, como as pessoas vão ter acesso a uma coisa que é tão importante? Porque eu tive problema nas empresas que eu trabalhei. Então as pessoas diziam que eu era chata, que eu era mandona. E aí eu pensava que isso não tinha cura. Como é que eu ia conseguir me relacionar bem com os colegas de trabalho? Então eu decidi trabalhar por conta porque eu era chata. Não é porque eu queria ganhar dinheiro, é porque eu queria mudar o mundo. E aí eu descobri o conteúdo de comunicação e falei, opa, peraí, tem mais gente como eu que dá pra fazer isso. E aí teve um rapaz, inclusive, que foi meu cliente nessa empresa onde eu trabalhava. E ele chegou precisando muito do curso, ele queria trabalhar na área de vendas. E a gente passou para ele o investimento do curso, ele falou, não tenho dinheiro. E aí eu falei, poxa Deus, como as pessoas vão conseguir pagar por uma coisa que elas precisam? E aí eu descobri que eu podia fazer a diferença ali, criar um conteúdo acessível e também que fosse barato e que funcionasse. A gente tem um preconceito de que o que é barato não presta. Então vocês precisam quebrar isso, hein, meninas? Saiam daqui com essa visão de mundo. Vamos fazer coisa baratinha que presta? Quem que usa Ruby Rose? Quem adora uma make baratinha? Todo mundo. É isso mesmo. Por que você acredita que aprender oratória é tão importante, especialmente para jovens como nós? Tem algumas sequências de livros do Napoleão Hill que fala quem pensa enriquece, e aí ele tem um outro que é quem vende enriquece, mas eu digo pra vocês que é quem fala enriquece. Quando a gente pensa em políticos poderosos no mundo, o que esses políticos poderosos têm? O que o nosso atual presidente da República tinha quando ele começou lá na presidência dos sindicatos? Ele não tem a quarta série. Ele não era um cara rico. O que ele tinha? Comunicação. Apenas a fala dele. Quando a gente pensa nos grandes artistas e influencers norte-americanos, a Oprah, por exemplo, foi a primeira multimilionária negra. Ela teve uma história muito triste de abuso, de violência na família até os 14 anos. E ela fugiu de casa para conseguir construir a vida dela. E ela saiu de lá, foi trabalhar como radialista e descobriu que a comunicação abria portas. Então, quando a gente começa a pensar nas pessoas que têm um denominador comum de riqueza, e
E aí eu tô falando de riqueza material mesmo, tô falando de dinheiro no bolso. Essas pessoas falam muito bem, porque quando você vende, você conquista clientes, você conquista parceiros de sucesso. E querendo ou não, você tem os melhores relacionamentos estratégicos. Então, para vocês, como jovens, hoje, vocês não têm um negócio, mas vocês têm aquele amigo que vai puxar vocês para frente. Então, eu não gosto muito daquela pessoa, mas será que ela tem alguma coisa para me oferecer? Será que se eu me aproximar dela, eu vou estudar melhor? Eu vou aprender mais? Então, a gente começa a levar a comunicação para isso, para as boas relações da nossa vida. Sim, verdade. E quais são os principais erros que as pessoas cometem ao falar em público? Quando a gente fala de palestra ou apresentação, o maior erro é tentar decorar aquilo que está lá. Quando vocês receberem um convite para falar em público, pensem primeiro de tudo, para quem eu vou falar? Quem é o público que vai me ouvir? Eu preciso de um vocabulário mais refinado ou eu posso falar simplesmente numa linguagem que todo mundo quer me ouvir? Qual é o tempo que eu tenho que falar? Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, são 30 minutos passa rápido. Passa. E aí eu fico falando da minha vida e não entrego o tema principal. Então foca nisso, o público, o tempo, o tema, gente, não foge do tema. Mas principalmente não decora, porque se alguém convidou vocês para falar sobre um objetivo, vocês têm que ter aquilo ali. Qual que é o objetivo hoje aqui? Entregar oratória para os jovens? Legal, então vamos entregar as dicas práticas para vocês. E aí qual é o objetivo num trabalho de escola, professora? Qual que é o objetivo daquele trabalho? Para quem que a gente vai falar? Então pensem nisso, não tentem decorar nada, porque se o professor pediu, vocês fizeram uma boa pesquisa, vocês pesquisaram, vocês sabem o que é que tá lá. Não precisa ficar naquela de, meu Deus, eu tenho que entregar todas essas palavras, porque senão não vai ficar maravilhoso. Não, foca no tema, na mensagem principal. Decora ali 3 ou 4 palavrinhas que são as ideias centrais. Mas principalmente, organiza o português. Vamos eliminar os vícios de linguagem. O o né, o tipo assim, não fica legal. Verdade. E a gente sabe que a timidez é uma dificuldade para muitas pessoas. Que dicas você daria para quem é tímido ao falar em público? A primeira delas é a respiração. Isso porque a respiração é uma resposta química para o nosso organismo, de que tá tudo bem. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, estão me mandando respirar, eu não quero ficar calmo. Mas, gente, tem um motivo para isso. Imagina que vocês estão numa rua e aparece um cachorro bravo lá. O que vocês vão fazer nessa situação? Correr. Entendeu? Se eu sou uma pessoa tímida e vou pro palco, quando eu estiver ali naquela situação, meu cérebro fala, opa, aqui não é seguro. Ele vai falar, corre daqui. Quando a gente corre, a gente para respirar. Respira, fica tranquila, dá um passo, dá outro. Não, a gente acelera. E ali no palco vai acontecer a mesma coisa. Então a gente recebe aquela descarga de adrenalina para fugir daquela situação e acaba esquecendo de respirar. Quando você respira, você organiza seus pensamentos, organiza suas ideias, tem tempo para ouvir. Tem um vídeo que eu gosto bastante do Michael Bay, que é diretor do Transformers, ele é diretor de cinema. E aí, ele literalmente, ele começa a andar assim no palco, ele não ouve o que o entrevistador tá perguntando. Então imagina que eu tô aqui nervosa, vocês me fazem uma pergunta e eu não ouço. Se vocês me fazem uma pergunta, eu só tenho que ouvir para responder. Não preciso estar nervosa para essa situação. Então a primeira dica para quem tem timidez é respira. E a segunda, com certeza, treina, né, gente? Não dá para não errar sem treinar. Sim. Além da timidez também, muitas pessoas têm medo de serem julgadas ao falar em público. Como podemos superar esse medo? Treina. Treina, não tem segredo, gente. E eu vou falar pra vocês, nunca vai passar. Faz 10 anos que eu trabalho com comunicação, faz 10 anos que eu tô acostumada com público, palestra, já palestrei pra mais de 5.000 pessoas, gravo vídeo, já fui pra TV ao vivo. E toda vez, quando chega uma turma nova, como vocês aqui, estamos em 7, ainda dá aquele friozinho na barriga. Então, o que a gente pode fazer? Treinar, preparar o nosso melhor. Quais são as principais técnicas que você ensina na escola Fala 10 para melhorar a oratória? A principal delas é a organização de ideias. Parece uma coisa muito simples, mas quando a gente está numa situação de pressão, as pessoas não costumam organizar o pensamento. Lembra que esquece de respirar? E aí eu faço uma pergunta, a pessoa não sabe por onde começa, onde termina. Quem é boa de redação? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos? Como assim, teacher? Isso é um problema que a gente tem, viu, na sala de aula. É um problema bem grave que nós enfrentamos na sala de aula. Então eu vou dar meu testemunho aqui pra vocês. Gente, eu ganhei uma bolsa integral na faculdade pela redação do Enem. Eu tirei 1000 na redação do Enem.
Que bom. Por quê? Porque eu lia muito. A professora fez um programa na escola e eu falei assim, como funciona isso? Ela disse que para cada 10 livros que nós lêssemos, nós teríamos 1 ponto na média e não precisaria fazer prova. Aí eu perguntei, se eu ler 100 livros, eu não vou precisar fazer prova? Aí ela disse, não, eu li 100 livros em 6 meses. Nossa. 100 livros em 6 meses. Então, a estrutura de uma palestra, de uma apresentação hoje, é muito próxima de uma redação. Então, quando a gente organiza as nossas ideias, introdução, desenvolvimento, conclusão, ali dentro tem um objetivo, tem um público, tem, de repente, histórias e dicas que a gente quer compartilhar. Eu acredito que a maior delas é simplesmente organização de ideias. Mas tem também postura, modulação de voz, pitch de apresentação pessoal, apresentar as ideias, tem bastante coisa. A maior dificuldade que nós, professores, temos na sala de aula é chamar a atenção deles. Porque eles têm, eu não sei explicar, sabe? Tudo chama a atenção deles, menos a gente que tá lá na frente. Então, eles conversam de tudo entre eles. E a gente tem uma dificuldade enorme de chamar a atenção. Eu sei que o assunto, pra eles, não é muito chamativo, sabe? Mas a gente tenta chamar a atenção, mas pra gente é muito difícil. Então, eu queria que você desse uma dica pra nós, professores, o que a gente faz pra chamar a atenção deles, porque a gente tenta de tudo, mas às vezes a gente tem que dar uns gritos, sabe? Pra ver se dá uma acalmada, assim. Por respeito às suas cordas vocais, eu não gritaria, tá, teachers? Porque é meio Não difícil. gritaria, mas eu traria um apito, tá? Eu já dei aula pra jovens, inclusive eu tinha um apito. Quando começava muito, eu não preciso gritar. Mas tem uma técnica da programação neurolinguística para professores que funciona muito bem, que é a interação, a ancoragem. Como funciona? Você faz uma pergunta, então você espera que as pessoas respondam. Você pede para que ergam a mão, e aí nesse momento de interação, eles também vão participar. É uma dica simples. Contar muitas histórias, fazer dinâmicas. A gente percebe na rede social, de repente, aqueles professores que trazem dinâmicas práticas. Olha, tem que levantar, como vocês estão fazendo aqui agora. Então, quando eles participam da construção, é um pouco mais fácil, mas é difícil competir com dopamina barata. Mesmo assim, é meio difícil competir com 40 numa sala de aula. Mas nós tentamos. Eu Às faria vezes dessa conseguimos. forma, organizaria perguntas. Pessoal, pergunta X, valendo meio ponto. Quem acertar... Quem acertar, meio ponto. Quem tocar o botão primeiro, coloca o botão lá na frente, eles vão correr pra tocar o botão. De Verdade. repente, dinâmica Tá certo, prática. verdade. Só com o sininho. Quem tocar o sino, ganha meio ponto. E você poderia compartilhar algum exercício prático pra gente fazer em casa, pra poder melhorar? Com certeza. Tem um exercício que eu chamo de diário de bordo, que é para eliminar o elo, os vícios de linguagem. Então, pensem em uma situação que vocês fizeram há mais de uma semana atrás. Uma viagem, a leitura de um livro, assistir uma série, uma coisa simples. E aí vocês vão gravar um vídeo, selfie ou um áudio mesmo, de mais ou menos uns 2 minutos, contando essa atividade. Vocês vão perceber que na hora que vocês começarem a gravar, vocês vão dizer: oi, eu sou fulano e eu fiz tal coisa e eu tava em tal situação e nananana, daí nananana, tipo assim, nananana, porque a gente tá forçando a memória. Então, assistam esse vídeo depois de 2 minutos para contar se vocês têm ou não os vícios de linguagem. E a partir daquele momento, comecem a se policiar para não falar. É a primeira melhor dica de oratória que eu trago para vocês. A segunda, leiam e escrevam, resumam aquilo que vocês escrevem. Quem escreve bem, obrigatoriamente fala bem. Eu tenho um problema na minha escola hoje que é contratar pessoas. Eu não posso contratar um professor hoje, porque os professores não falam bem. Professores que vão para lá para ministrar aula. Como controlar o nervosismo e manter confiança, demonstrar confiança em momentos desafiadores como apresentações escolares? A primeira dica é a respiração. A segunda dica é o treino. Vocês já me perguntaram isso antes e eu vou falar a mesma coisa de novo. Não tem como acertar se a gente não treina, se a gente não respira. Mas existe uma dica que eu estava falando aqui agora com a professora, que é a ancoragem. E dentro da ancoragem, nós temos uma técnica chamada ancoragem de sinal. E como funciona isso? Quando a gente fica nervoso, geralmente a gente ou fica balançando, ou mexe muito com as mãos. É que eu não consegui fazer aqui agora, né, o gesto. A gente fica ensaboando ali, fazendo algumas coisas que não são legais. Isso porque o corpo está dissipando energia. Numa apresentação ali na sala de aula, por exemplo, vocês têm um espacinho para caminhar. Então eu aproveitaria para respirar e fazer uma caminhada bem tranquilinha, para não ficar fazendo gestos que ficam feios. Ou usar um gesto intencional. Como, por exemplo, ficar ali, ó, coçando dinheiro. Todo mundo, pega aí, faz na mão.
Porque na postura do orador, que é você fica com o ombro ereto, a coluna firme, uma mão fica coladinha aqui no corpo e a outra geralmente ou fica no microfone ou fica segurando aquele laser point. Então quando a gente faz esse gesto aqui, ninguém percebe. Então é um gesto que fica legal, você tá dissipando a sua energia, mas não tá chamando mais atenção daquele gesto bagunçado, Legal. entendeu? Você fica ali na postura, fica fina com a autoridade. E você também tem que saber bastante sobre o tema, né? Se você não tiver confiança no tema que você está falando, você não consegue desenvolver. Exatamente. Ano passado eu fiz uma apresentação em inglês e eu fiz uma besteira. Eu não ensaiei. Porque eu falei, eu domino muito esse tema em português. E eu esqueci que eu não sabia inglês. E a apresentação foi um fiasco. Então treina, gente, treina. E agora chegou mais um dos seus apresentadores, que é o Lucas. Pode vir. Oi, salva de palmas. Oi. Bom, Stacy, normalmente quando eu vou fazer alguma apresentação ou participar de algum evento com a professora, antes eu sempre leio e releio várias vezes minhas falas, o que vai acontecer durante o evento e repasso para ver se eu não me perco, se eu não me confundo com alguma outra coisa. Qual que deve ser a minha postura para mostrar que eu estou preparado para o evento acontecer? Você acabou de falar, treinar. Manter a postura firme, não ficar balançando. Quando a gente fala sobre treinar, é exatamente o que o Lucas acabou de trazer. Leitura. Só que não é pra ler com os olhos, tá, gente? Porque quando a gente lê ali só com os olhos, a velocidade é muito mais rápida. Quando a gente verbaliza essa leitura, a gente já aproveita para treinar a dicção. Então a gente fala pra fora, as pessoas ouvem, fica melhor. Então treina a leitura em voz alta. É um pouquinho difícil de se concentrar, eu sei, mas fica melhor. Inclusive a sua dicção é muito boa, parabéns. E através dessa sua experiência, nos ajude a melhorar o nosso podcast em pontos específicos que você deve ter observado. Ah, com certeza vocês já ganharam um treinamento de oratória. Vamos montar um treinamento exclusivo aqui pra vocês redigirem esse negócio. Vamos organizar aqui com as teachers depois. Muito obrigada. Mas vamos sair um pouquinho do tema do podcast. Vamos trazer mais pra questão de apresentação e entrevista de emprego, oratória. Hoje existem habilidades técnicas e existem habilidades comportamentais. No inglês a gente chama de soft ou hard skills. E o mercado de trabalho, durante muito tempo, contratou pelas hard skills, que é a competência técnica. Você tem um diploma de quê para apresentar na minha empresa, no meu negócio? E hoje em dia não é mais isso que as empresas querem. Então, pensando que daqui a pouquinho vocês estarão inseridos no mercado de trabalho, vocês têm que pensar que não é mais um certificado que a empresa vai querer de vocês. A empresa vai querer que vocês tenham as habilidades comportamentais, porque isso é difícil de treinar. Então, o que são essas soft skills? Criatividade. Persuasão, quem aí convence? Colaboração, quem aí sabe trabalhar em equipe? Inteligência emocional, não é pra ficar levando pro coração e indo pro banheiro chorar cada 5 minutos. A empresa não vai querer pagar vocês pra isso. Mas principalmente a comunicação. Isso porque se eu não falo bem, se eu não ouço bem, como é que eu vou entregar as atividades do meu negócio? Como é que eu vou levar alguma coisa daqui pra lá? Vocês já ouviram um ditado? Cachorro que tem muito dono morre de fome? Dentro de grandes empresas isso acontece. Porque quando eu não falo o que precisa ser feito, para quem precisa ser feito, quando, como, quanto, onde. Então a gente tem que ser específico na nossa comunicação. Não só aqui, mas na vida de vocês de modo geral. Então eu levaria essas informações. Trabalhem as habilidades comportamentais de vocês. Pesquisem e estudem muito sobre isso. E você acredita que o nosso podcast pode ser uma inspiração para a comunidade e os jovens estudantes? Com certeza, gente, 110%. Eu estudei no Cardeal Leme e quando eu estudava lá tinha um projeto chamado Game Inspiração. No início todo mundo falava, isso aí não vai virar nada e não sei o quê. Mas eu vou dar um testemunho que faz o que eu mando e não o que eu fiz, tá bom? Eu pulava muro, eu fugia da escola, eu era terrível, eu falsificava a assinatura do pai e da mãe pra poder ir embora, mas não é pra fazer o que eu fiz, gente. Por quê?
quando veio esse projeto na Aquele escola... ditado, fala o que eu, faz o que eu faço, mas não faz Não. o que eu faço. Entendeu? E aí o que aconteceu? Veio esse projeto na escola e eles tinham exatamente projetos como esse, de inserir os jovens, da gente se sentir importante, e eu comecei a ver o resultado. E aí ali eu entendi, eu falei, opa, eu posso ser importante, eu posso fazer uma coisa relevante além de pular muro e andar com gente tranqueira, entendeu? Então você é a média das pessoas com quem você convive. Gente, eu sei que é legal ter aquele amigo que faz bagunça, que é o cara mais divertido da sala, mas no final do ano, que resultado que essa pessoa vai trazer pra você? Dá pra fazer bagunça, mas também dá pra estudar. E passa tão rápido, gente, juro pra vocês, parece que foi ontem que eu tava pulando muro. E agora eu tô aqui falando pra vocês, não pulem muro, estudem oratória. Para encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para os jovens que estão começando a desenvolver suas habilidades de comunicação? Estudem sobre si mesmos. Acho que a pergunta mais frequente numa entrevista de emprego, num relacionamento na nossa vida é: quem é você? Por que você é importante? Por que você tem valor? Quais são as suas habilidades? Qual é a sua maior virtude e qual é o seu maior defeito? Quando a gente se conhece, a gente tem o nosso senso de identidade muito forte. Se eu disser pra alguém, Katia Alice, você não é tão legal, ela sabe que ela é legal, ela não vai se sentir intimidada com o julgamento de alguém. Então, o maior conselho que eu tenho pra vocês pra vida hoje é: saibam quem vocês são, porque aí a gente começa a ignorar mensagens que não são verdadeiras sobre nós e a gente pode ter tudo o que a gente quiser nessa vida. Legal. É muito legal. Stacy, e agora voltando um pouquinho no assunto, que eu fiquei bem curiosa e interessada, é que você falou que leu 100 livros em 6 meses. Mas mesmo que o livro seja interessante, o conteúdo seja bom, às vezes a gente fica com um pouquinho de preguiça de ler. Quais dicas você daria pra vencer isso? Qual é a sua motivação? Por que você acorda todos os dias pra vir pra escola? Não pode ser só porque o pai me mandou. No meu caso, eu tinha uma meta. A minha meta era não fazer prova, porque pra mim não fazia sentido, não tinha lógica. A professora pede um negócio que ela ensinou o semestre inteiro, ela quer saber em um dia, sendo que eu não lembro que eu comi na janta. Entendeu? A minha motivação era: eu preciso ler pelo menos um livro cada 3 dias, e aí vai dar tempo. E eu consegui, gente. Tinha semana que eu nem dormia. Eu comecei pelos livros de terror, não recomendo, tá? Eu ficava com medo, e aí eu literalmente comia o livro na minha madrugada, porque eu tinha medo do bicho voltar pra me pegar. Talvez começar pelo livro de terror, você vai ter uma motivação extra. Pode fazer a pergunta. E o que você acredita que a oratória é eficaz e capaz de modificar determinadas situações de convivência no nosso cotidiano e etc? Eu vou falar pela situação do meu trabalho, que foi muito constrangedora pra mim. Uma chefe olhou pra mim e disse: você é uma pessoa insuportável, insubordinada e nunca vai dar certo na vida. Aquilo me marcou. Eu falei: caramba, eu passei num trainee de 1.300 pessoas. Eu fui escolhida a 12ª ali. Como que eu não vou dar nada na vida? Eu falei: não, eu tenho que estar aqui por algum motivo. Mas quando ela falou que eu era insubordinada, eu achei que aquilo era verdade. Eu não sabia trabalhar em equipe e não era legal. Então, o que eu tava fazendo de ruim para as pessoas e como tava ficando a minha imagem? Então, eu entendi que não é o que se fala, é como se fala. Eu poderia ter sido um pouco mais acolhedora nos meus pedidos, nos meus projetos corporativos. Não é chegar para alguém e falar assim: faz isso aí logo, porque é o teu serviço. Fala: fulano, o que você acha disso aqui? Ou Beltrano, olha, a gente tem essa necessidade aqui, é uma demanda bem urgente, eu acredito que você consiga fazer com a gente. Você precisa de alguma ajuda? Então, não é o que se fala, é como se fala. No caso, seria tipo uma educação positiva, a gente pode chamar assim. Não acho que seria o caso. Eu acho que é só entender o como se fala mesmo. Porque é diferente do quesito de educação positiva, que a gente fala: você quer fazer isso, você quer fazer aquilo. A educação positiva na minha casa vai ser chinelo. Você vai fazer ou você vai fazer. Santo de casa não faz milagre. Mas no sentido de acolher mesmo essa pessoa e falar: fulano, olha, consegue me entregar até amanhã? Por favor. Entendeu? Vamos ter educação até com o chat GPT. Exato. Modular a voz. É diferente de falar: Lucas, faz isso aí. Lucas, faz isso aqui pra gente, fazendo um favor. Quais foram os maiores desafios enfrentados por você na educação voltada para as habilidades de oratória atualmente?
desafio? Eu sempre gostei muito de estudar, gente. Na verdade, meu maior incentivo para estudar foi a minha mãe. Eu lembro que eu estudava em período integral, foi a primeira escola de período integral na cidade, e literalmente era o livro. A gente se sentia preso na cadeia. E aí quando surgiu ali o ensino médio, eu falei, caraca, agora eu vou sair meio-dia, tô feliz da vida, agora eu vou trabalhar o resto do dia, eu vou ficar à toa na minha casa assistindo TV. Aí minha mãe disse, parabéns, agora você quer trabalhar ou você quer estudar? E aí eu falei, não, bora estudar, que é melhor, é a recompensa mais tranquila. Então, pra mim, a maior recompensa foi o estudo. Como eu falei agora pra colega, tenham uma motivação. Se o pai ou a mãe de vocês não tá pedindo pra vocês trabalharem agora, gente, aproveita esse momento pra estudar. E tudo que a gente tá falando aqui agora tem na internet. Vocês ficam quanto tempo na rede social? Vocês sabiam que o Brasil é o país que mais consome conteúdo de rede social? Em média, 14 horas por dia. E vocês sabem quem é o público que menos lê no mundo? Também é o brasileiro. A gente lê menos de 2 livros por ano. Como um país com a nossa tecnologia, com a nossa força de trabalho, com tudo que a gente tem tão acessível, não é o melhor país do mundo. A gente tem tudo para ser, mas a gente está ocupado rolando a tela. Então, rola a tela, pelo menos num curso online, no GPT. Aprende alguma coisa, tem curso de graça. Verdade. E para quem se interessar em aprender mais sobre oratória, como pode entrar em contato com você ou conhecer mais sobre a Escola Fala 10? Por favor, redes sociais, gente. Tem no Google, tem no Instagram, tem no Facebook, Fala 10 Oratória. Tem o meu também, que é Stacy Fala 10. Mas fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp, no Instagram, por e-mail, como vocês quiserem. Vocês têm uma apresentação, quais são as dicas? Eu vou ajudar vocês sim, vou ficar muito feliz. Mas já vamos organizar um negocinho aqui para vocês também ficarem bem satisfeitos. E aqui a gente vai chamar a professora Sandra Zanata para saber se ela quer fazer alguma pergunta ou agradecer a Stacy. Uma salva de palmas para nossa mestre, gente. Ai, que eu fiquei muito curiosa em fazer perguntas. Uma das questões que a professora de oratória falou foi a dificuldade de arrumar até professores, né? Na forma de falar. Que eu tava assim, querendo perguntar. Minha filha passou por uma entrevista de emprego essa semana retrasada, foi super difícil, foram cinco provas, prova em inglês e tal. E uma das questões que foram levantadas foi a vida pessoal. E a gente vê que os jovens hoje estão numa vida pessoal muito difícil. No álcool, bebida, drogas e música, em especial funk, e assim, pelo que eu sei por altos. Isso interfere no momento de você escolher um profissional. E eu queria saber a sua opinião e sua posição quanto a isso. Não só a minha opinião, mas também a minha experiência. Como eu falei, eu passei num processo de trainee escolhida ali entre mais de 1000 pessoas. Professora, como eu acabei de falar, não é só a questão de participar de um processo seletivo. Aconteceu comigo. Então, eles não só filtravam o que a gente falava e fazia no momento da entrevista, como eles tinham uma investigação social para entrar naquela entrevista. E era uma vaga muito concorrida. Mais de 1000 jovens para serem 12 selecionados. E aquela foi literalmente a oportunidade da minha vida. Mais de 1000, gente. Tem ideia? Mais responder, foram 12? 12 é ganhar a loteria. Exatamente. Eu até achei, falei, vou fazer, mas eu nunca vou passar. São mais de 1000 pessoas. Eu lembro que aconteceu uma coisa nesse dia. Por isso que eu dei aquele conselho para vocês. A importância de saber a sua própria identidade. Eu cheguei lá com uma roupa muito simples. Cheguei lá muito tímida. E eu tinha feito um projeto super legal. Muito criativo. Por isso que eu falei, trabalha a criatividade. E quando eu vi aquele povo todo glamuroso, naquela roupa de marca, aquele negócio imponente, eu fui pro banheiro chorar. Eu falei, esse lugar não é pra mim. Eu nunca vou conseguir ganhar dessas pessoas. E não é isso que eles observaram, percebe? E aí fui pro banheiro chorar, falei, isso aqui não vai dar pra mim. E aí uma moça pegou na minha mão e falou, não te conheço, mas você já não tá aqui? O máximo que vai acontecer é você levar um não. Aí eu falei, tá bom, vai. O máximo que vai acontecer é eu levar um não. O não eu já tenho, indo embora ou ficando. E aí eu fui, apresentei, e a minha apresentação foi a que durou mais tempo. Inclusive, eu também fui a pessoa que rodou por todos os departamentos da empresa. Foram 3 meses de viagem que eu ganhei da empresa. Foi muito legal a experiência. Por quê? Porque eu soube apresentar
o meu projeto para entrar naquela empresa. A última etapa era um projeto. Vendeu peixe. Vender o peixe. Então, dentro de uma entrevista, a sua imagem conta, aquilo que você fala. E fora da imagem, no ambiente de entrevista também. Então, cuidado com aquilo que vocês estão postando, com aquilo que vocês estão curtindo, comentando na rede social, porque a tecnologia vem para isso. E se eu pudesse dar uma dica para quem quer um emprego legal, use o LinkedIn. É uma rede social profissional que vale muito a pena. Cria um perfil bacana, vai curtindo coisas legais, postando comentários e artigos relevantes, porque aquilo lá foi onde eu achei as melhores vagas de trabalho da minha vida. E assim, rapidinho, aquela pessoa que lê bem, mas ela não consegue formular uma pergunta, o que ela pode fazer para melhorar? Então ela vai começar a escrever. Lembra que eu falei que a nossa comunicação está muito relacionada ao nosso conteúdo? Vamos pensar que o nosso cérebro ele é um computador. E aí como é que a gente vai armazenar esses dados? Como é que a gente vai processar tudo isso? Vamos colocar lá introdução, desenvolvimento e conclusão, como se fosse uma redação mesmo. A gente começa a criar conexões. Então se você ler uma página, resume isso aí. Qual é a primeira grande ideia? O que faz sentido? O que é importante daqui? Por que aquilo está escrito? Então eu pensaria nisso, o que foi escrito e por que foi escrito. Organize introdução, desenvolvimento, conclusão. Qual que é o objetivo daquela mensagem que tá ali? Sempre vai ter um objetivo. E no foco, né? Foco principal sempre. E assim, Stacy, a gente sabe que às vezes em algumas situações a gente precisa falar mais formalmente. Mas eu sei que tem algumas pessoas, inclusive eu, tenho um pouquinho de dificuldade em ser mais formal em algumas situações. Que dicas você daria para melhorar? Nós somos reflexo do ambiente que a gente convive. Como é que você vai falar formal se entre os seus amigos vocês falam todo mundo de maneira informal? Então eu diria para você, assista um documentário, talvez ouvir um podcast. Existem 4 assuntos que eu falo que todo mundo na Terra tem que dominar. O primeiro deles é dinheiro. Se você quer fazer dinheiro, pessoas influentes têm dinheiro, elas falam sobre dinheiro. Eu não tô dizendo que vocês vão sair daqui e serão todos agentes de investimentos. Mas vocês têm que saber no mínimo que é uma taxa Selic. O segundo deles é política. E aí não é pra gente gerar assunto polêmico, entrar em guerra política, não é isso. Partidarismo, não é necessário Exatamente. isso, né? Mas entender o que é um projeto de lei. Como ele afeta a minha atividade profissional. Existem projetos de leis em votação que a gente nem sabe, nem vai atrás e beneficiam ou prejudicam, às vezes, a comunidade. E aí? Você sabe o que é? Tá indo atrás? O terceiro deles é tecnologia. O que a gente está fazendo aqui agora? Dá para trabalhar sem tecnologia hoje? Vocês se veem sem celular? Sem internet? Então, existe um podcast chamado Loop Matinal. E ele fala sobre tecnologias, softwares em todas as áreas. E aí vocês conseguem saber dessas informações muito rápido lá no Spotify. E o último é saúde, gente. Por quê? Ou você é um amigo da dieta, ou você conhece alguém que está numa dieta. E aí você vai falar, como é que eu fico mais saudável? Como é que eu ganho tempo? Inclusive, nós somos frutos daquilo que comemos também, que nos alimentamos. Precisa cuidar da saúde, precisa fazer uma caminhadinha. E vocês acabam tendo conteúdo com as pessoas. Então, pesquisem sobre esses temas também. Muito bom. Feita, Fica gente. ela Eu vou adorar voltar daqui uns dias, mas eu acho que vamos dar uma oportunidade para outras pessoas. isso, né? Você tem algumas indicações de livros como para ajudar a gente a fazer oratória, melhorar o nosso vocabulário? Nosso português, vocabulário do dia a Legal. dia, não falar tanto, e aí, Tipos de gírias. Ó, tem um livro que eu gosto bastante, que é A Arte de Falar em Público, do Stephen Lucas. Esse livro tá um pouquinho difícil de achar, mas ele é literalmente a Bíblia do orador e ele é bem atemporal. Ele traz dicas práticas do que fazer, como fazer, todas as técnicas, postura, linguagem corporal, organização de ideias, tudo tem lá. Mais um livro de fácil acesso, que muita gente fala daquele Como Convencer Amigos. Aquele lá não acho tão relevante quanto Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Porque ali você aprende um pouquinho de como convencer, como se portar, como persuadir, como organizar, é um pouquinho de tudo. Esse eu acho que é a leitura mais simples, como convencer alguém em 90 segundos. E pensando assim no futuro, em lidar com um chefe difícil, ou com aquele amigo que se acha demais, as 48 leis do poder. Fica aí a dica, as 48 leis do poder. Isso aí vai melhorar, assim, o Vai relacionamento melhorar. com essas pessoas Vai difíceis? melhorar, vai Nossa, eu melhorar. vou ter que ler esse Vamos ler? Vamos Tô ler? pensando em ler esse livro aí. É porque
cada um às vezes Aqueles quando encontra, aluninhos, né? Sabe aqueles pessoas- aluninhos mais difíceis? É. Ah, os aluninhos a gente coloca tudo no eixo, assim, né? Você me conhece que sou bem Bem na linha, bem na direta. linha aqui. Mas assim, às vezes a gente fala, não é só o aluno, né? Não. Às vezes no próprio relacionamento no trabalho, dentro do nosso, vocês acham que é só vocês dentro da sala, professor, relacionamento. Não, existe todo um relacionamento, um corpo dentro de um trabalho da escola, né? Dentro de casa, isso aí é importante, porque como que você vai trabalhar com uma pessoa que você se julga difícil, né? Cada um se faz de uma forma, eu me recolho, eu me saio fora, eu faço isso, eu saio fora. Aí outras pessoas já batem frente. E aí, às vezes, Cada um é de um jeito, né? às vezes não dá ruim. Tocando É nesse difícil. assunto, é interessante entender sobre perfis comportamentais. Tem um teste do IBC Coaching, vocês conseguem baixar na internet para fazer, é muito legal Quero. esse teste. E aí lá eles têm 4 tipos de personalidade. Tem o lobo, o gato, o tubarão e a águia. Nossa. E aí cada um tem traços muito específicos. E aí você entende, igual a professora falou, eu às vezes me afasto, coloco um pouquinho ali para debaixo do tapete, talvez seja um perfil de gato. E aí, é legal ficar engolindo sapo e de repente explodir, porque uma hora cansa. E aí, Explode, como é quando que explode faz? o negócio. Mas aí também tem aquele tubarão que ele fala, deixa comigo que eu resolvo, que eu sou o cara. E aí uma hora todo mundo vai cansar desse cara também, porque ele sabe, ele acontece, uma hora alguém vai falar pra ele, então resolve sozinho aí, se vira. E não é tão legal, mas aí a gente tem outras pessoas que às vezes a gente acha, nossa, toda vez que eu levo uma ideia, essa pessoa não aceita, nunca tá bom. Então é uma pessoa de louco. Será que essa pessoa é resistente assim? De repente eu levo pra ela uma pergunta, ao invés de levar a solução. Fala, fulano, eu preciso que você me ajude a resolver isso aqui. O que você acha, né? Aí essa pessoa vai falar assim, não, deixa que eu resolvo, ó, se fizer desse jeito funciona. Aí ela não vai contra a sua ideia, porque foi ela que trouxe a ideia, entendeu? Então entender os perfis comportamentais faz a gente lidar mais Eu fácil com já as percebi pessoas. isso. Quando você inclui a pessoa, mesmo que ela não tá incluindo, mas você tá Exato. trazendo ela, você tá achando que tá. Faz que o negócio funcione e vai. Exatamente. Já fiz esses testes, Gente, deu certo. é um jogo, vocês acham que as pessoas gostam de mim o tempo todo? Não. Eu também não gosto de todo mundo, mas eu falo, o que essa pessoa pode me oferecer? Contatos? Dinheiro? Indicações? Isso Conhecimento? mesmo. E você consegue avaliar esses perfis, assim, da pessoa, da personalidade? Tem uma técnica chamada rapport. Na hora que a gente encerrar aqui, a gente faz a dinâmica. Ai, meu Depois, Deus, não dá vai. tempo. Vai. Mas é muito Vamos legal. fazer. Porque a gente entende que existe uma sequência e o ser humano é irreal. A gente não tem uma lógica para escrever. Todo mundo cai. Você chama a pessoa pelo nome ou pelo apelido que ela está acostumada. Ela já fica mais acolhedora ali contigo. Você faz um elogio sutil. Não é pra falar, oi fulana, nossa, como você tá bonita. A mulher tá com cinto parecendo uma mortadela amarrada. Não é pra fazer isso. Você vai falar assim, nossa, você chegou no horário, obrigada por chegar no horário. Olha, eu adoro pessoas Você pontuais. gosta de ser elogiada, Entendeu? né? Então a gente elogia alguma coisa sutil ali pra pessoa não falar, nossa, tá puxando meu saco. O que mais? Espelhamento. Então, como é seu nome? Micaela. Micaela tá aqui, ó, na postura, e a gente tá conversando. De repente, passa a mão no cabelo, faz algum gesto aí com a mão. E aí eu faço a mesma coisa. E aí a gente começa a acenar com a cabeça junto. E aí, de repente, a Micaela chega aqui e aí eu faço a mesma coisa. A ideia é espelhar a postura. Como se chama? A Thalita falou assim, nossa, como é que eu faço pra falar mais formal? Até isso também a gente pode espelhar. Se a pessoa fala mais formal, a gente vai falar formal. Se a pessoa fala mais casual, também. Tem aquela pessoa que fala mais rapidinho, a gente vai acelerar um pouquinho. Tem aquela pessoa que pensa, não seria necessariamente. Aí a gente vai falar um pouquinho mais devagar também. O volume. Tem gente que fala alto, e aí a gente vai falar alto também. Tem gente que fala mais baixo, a gente dá uma reduzida. Mas basicamente é espelhar a linguagem, fazer um elogio, chamar pelo nome e perguntar. Porque quando a gente pergunta, as pessoas se sentem acolhidas. Encontra um ponto em comum ali. Eu posso que essa pessoa ajudar, gosta. né? Exato. Aí a pessoa fala, nossa, olha que boa ouvinte que ela é. Mentira, eu tô interessada em alguma coisa que você tem pra mim. Não é nada disso. Não é nada disso. Me conta essa história aí, suas glórias do passado. Tô aqui, ó, querendo saber onde é que eu vou entrar depois. Ai, foi muito legal. E assim,
assim, às vezes, quando a gente tá conversando com alguma pessoa que tem um jeitinho mais quieto ou um jeitinho mais bravo, a gente precisa falar formalmente, mas ao mesmo tempo a gente precisa dar uma descontraída, pra não ficar uma coisa muito chata. Mas como a gente pode fazer dar essa descontraída se a pessoa te deixa ali meio É mais presa? fechada, se a Isso. pessoa é mais fechada. Então, faça perguntas, porque aí quando você fizer perguntas e ouvir um pouquinho mais, você vai entender qual é o ponto em comum ali que aquela pessoa pode ter contigo, qual é a abertura que ela te dá. Porque tem gente que é muito objetivo. Você fala, você gosta de garrafa? A pessoa, sim, não. Não. Acabou o assunto. Você gosta de azul? Sim. Exato. Então, eu faria perguntas abertas. Olha, ao invés de falar você gosta de garrafa, qual é, sei lá, a sua fábrica de garrafa preferida? Entendeu? Por que você escolheu essa garrafa? Eu tô dando exemplo da garrafa que mais viaja. Fazer uma pergunta aberta. Além disso, quando você não sabe muito bem quando se aproximar de uma pessoa, um ponto em comum no ambiente. Então aqui eu tô tomando água. Alguém falou assim, putz, esqueci minha água, hein? Nossa, vai fazer falta isso aqui hoje. Aí a pessoa, realmente, aquela conversa de elevador. Nossa, hoje tá muito calor, você ia precisar de água. Aí ali já desarmou a audiência, entendeu? Um ponto no ambiente talvez seja mais fácil. Pega o que a pessoa tá comendo, vestindo. Nossa, mas dá raiva, né? Você vai tentar puxar assunto com a pessoa. Nossa, não sei o que, você gosta de tal coisa? Não. Aí você fala, pelo amor de Deus, nem vou conversar mais, não. Então, ao invés de só falar assim, você gosta de comer, fala, qual é a sua comida favorita? É. Por que você gosta de comer isso? Por que você gosta de comer isso? É aquele porquê pra prolongar a resposta. Isso, exatamente. Deixa a conversa mais fluida. Stacy, a gente agradece a sua presença aqui no podcast. Com certeza você vai voltar mais vezes para dar mais dicas e trazer mais conteúdo valioso, como os que você trouxe aqui pra gente. E eu tenho certeza que nós, não só nós, tanto quanto o pessoal que está assistindo a gente, saiu desse episódio inspirado a melhorar a nossa comunicação, a forma de falar com o resto das pessoas, enfim. É isso. Até a Muito próxima. obrigada. E esse foi mais um do meu, do seu, do nosso Conexão Comunitária AVR. Até um próximo episódio. Tchau! Tchau.